Sim, concurseiro, a nossa aula de hoje é da banca Nosso Rumo. Prazer, sou o mestre Mário e você está no CIEX. Hoje trago a resolução de uma prova de nível médio aplicada para o concurso da Prefeitura de Rio Claro. O cargo é Agente de Combate às Endemias, ACE. Toda essa prova já está corrigida também lá no nosso curso de português da Nosso Rumo. O link do site está aqui na descrição do vídeo. Lá a resolução de muitas provas já aplicadas por essa banca neste ano, aulas teóricas e também resolução de questões por assunto. O PDF da prova também está disponível lá no nosso curso. Acesse agora e venha fazer parte da turma da aprovação. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que então, você observa a característica da Nosso Rumo, textos muito grandes, o valor da vida. Não vamos lê-lo por agora. O texto é da Maria Julieta Drummond de Andrade, lá disponível em Crônica Brasileira. Então, a crônica relata um fato do dia a dia. Como você pode observar aqui, ela estava dormindo, aí ela já acorda imaginando o quê? As notícias sempre terríveis dos jornais. Mas aqui ela pega e se depara com outra situação, observe. E é como se essa boa vontade pessoal acabasse influindo de maneira positiva sobre os acontecimentos. Pois descubro de repente coisas lindas, escondidas no meio da violência habitual da matéria gráfica. Leio, por exemplo, a história de 4 mexilhões. Então aqui você já observa com o que ela se deparou, o que ela quis ler naquele dia. Correto afirmar, notícia como a dos mexilhões resgatados fazem com que a narradora não queira mais ler os jornais. Será que ela ficou chateada? Quando a gente volta ao texto e faz a leitura dele todo, você vai observar aqui na última parte, inclusive, observe, não é o solzinho matinal que me deixa de alma assim tão leve. É a comprovação de que nem tudo o que é bom está extinto na bizarra espécie humana, já que ainda há gente capaz de empregar tempo, fortuna e amor no trabalho de preservação de alguns bichinhos ignotos. Então aqui você observa o quê? Que em momento nenhum ela ficou chateada, pelo contrário, ela ficou o quê? Com a alma mais leve. Então, nada disso, descarta a alternativa A. O governo americano resgatou os 4 mexilhões certinho, até aqui está correto. Mas será que depois ele queria vendê-los por $20 mil? Nada disso também, observe aqui. Mexilhões cuja salvação custou $20 mil ao governo americano. Ele pegou e resgatou por $20 mil? Sim. Só que quando a gente faz a leitura de todo o texto aqui, a gente vai observar que o objetivo era justamente preservar a espécie, que era uma espécie em vésperas de extinção. Então, venho aqui, descarto também a alternativa B, porque ele não iria vendê-los. Os mexilhões salvos eram muito valiosos. Sim, $20 mil, $5 mil cada um deles, não é isso? Pois faziam parte de uma espécie rara e ameaçada de extinção. Acabei de falar com vocês, observem aqui. Últimos representantes de uma espécie em vésperas de extinção. Então, eles eram importantes porque estavam em extinção. Então, quando a gente faz a leitura aqui da alternativa C, a gente observa que ela já gabaritou a questão. Eram valiosos? Sim, e ainda estavam ameaçados de extinção. Todas as notícias, observe, todas as notícias são assustadoras e apresentam fatos violentos, fazendo com que a narradora se sinta desencorajada de ler os jornais. Não, essa história é mais cômica. Quando ela lê a história aqui dos 4 mexilhões, a outra história aqui também que ela lê, ela vai entender que é mais cômico, essas notícias aqui são mais cômicas do que, e são até mais interessantes para ela do que aquelas que banalizaram ou que retratam muito a violência do dia a dia. Então, todas são assustadoras? Não. A narradora não aceitou de modo algum a justificativa dos ecologistas em relação ao valor pago para resgate dos mexilhões, visto que a quantia deveria ser investida em outras causas mais importantes. Será que ela não aceitou de modo algum? Isso daqui é muito determinante, muito forte também. De jeito nenhum. Observe a passagem aqui que eu já até trouxe para vocês.
Dou-te razão, amigo. Apesar da ternura que sinto pelos animais em geral, em particular pelos companheiros que enfeitam o meu dia a dia, confesso que essa importância me deixou perplexo, assustado. Mas os ecologistas têm razões que a cronista, ou seja, quem está lá escrevendo esta crônica, observe aqui, que a cronista desconhece e o departamento americano encarregado de cuidar das espécies em extinção declarou ser a quantia pequena em relação aos benefícios obtidos. Então, neste caso aí, você já vai observar que mesmo ela ficando assustada, ela não teve, em momento nenhum lá no texto, ela falando que ela não aceitava isso daqui. Então, a gente vem, descarta também. Quando aparecer de modo algum, nunca, sempre, você já vai duvidar também. Ela não aceitou? Ela aceitou, ela trouxe até a opinião de um especialista lá, falando que esses valores nem eram tão grandes diante dos benefícios que esta espécie traz. Assinale a alternativa que apresenta o correto uso da crase no trecho retirado do texto, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Eu preciso da alternativa em que o acento indicativo da crase foi empregado de maneira correta. Então, você já vai marcando aqui, será que eu uso crase antes de campina? Aqui eu já descarto, crase antes de verbo no infinitivo. Eu deduzo que você já tenha estudado um pouco no nosso curso de português Nosso Rumo. Tem aula lá teórica sobre crase, então imagino que você já tenha assistido. Olha aqui, novamente, antes de verbo no infinitivo, não uso crase. Pelos companheiros que enfeitam o meu dia a dia, antes palavra repetida também, não vou usar acento indicativo de crase. Antes palavra no masculino, antes de verbo no infinitivo também não. Leio, por exemplo, a história de 4 mexilhões, a cuja salvação custou. Então, a salvação custou 20 mil. Nada que exige a preposição a. Se não exige a preposição a, você não vai ter acento indicativo de crase. Então, vamos deixar. Leio, por exemplo, a história de 4 mexilhões, cuja salvação custou 20 mil dólares. E aqui é importante você se lembrar também de que não usa o artigo depois dos pronomes relativos, cuja e suas variações. Então, é cuja salvação mesmo. Então, vou até te retirar aqui para não confundir. Alternativa B, tenho vontade de regressar. Quem regressa, regressa a algum lugar. Mas o A de Campina deu A com acento indicativo de crase. Crase é o que? A junção da preposição exigida pelo verbo regressar, mais o artigo definido feminino A que vem acompanhando o substantivo Campina. Então, regressar ao ato de viajar, por exemplo, deu ao antes de uma masculina, eu uso crase antes de uma feminina. Então, aqui você já conseguiu identificar dessa forma. Observe regressar à Campina dos Sonhos. Assinale a alternativa que apresenta sinônimo. São palavras que possuem significados semelhantes, não é isso? Agora vamos ver lá da palavra ignotos. Então, observe aqui. Não é solzinho matinal. Vou ler aqui somente o último parágrafo, que me deixa de alma assim tão leve. É a comprovação de que nem tudo o que é bom está extinto na bizarra espécie humana, já que ainda há gente capaz de empregar tempo, fortuna e amor no trabalho de preservação de alguns bichinhos ignotos. E agora, eu já vi que esses bichinhos aqui, eles são importantes? São. Desprezíveis? Não é desprezível. Eles têm alguma importância também. Então, neste caso aqui, quando fala essa palavra aqui, o sinônimo para ela é alternativa D. Ignorados por quê? São ignorados por algumas pessoas. Então, ignotos, ignorados. Renomado é aquele que é muito conhecido, não é isso? E depois, insígnes. É o que a gente precisa também verificar. Será que é semelhante? Insígne aqui é o mesmo que ilustre. Também que tem muita importância. E ignóbeis, ignóbil é a mesma coisa de algo que causa repulsa, que não é nobre. Vou colocar aqui que não é nobre, que causa repulsa. Então, essa daqui já é um pouco mais difícil, mas se tem sinônimo, o que você vai fazer? Você vai voltar na passagem e tentar substituir pelas palavras
que estão nas alternativas. Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição da frase abaixo para o discurso direto. Então, concursando aqui, nós temos o quê? Discurso indireto, não é isso? Luana perguntou, como vai o trabalho? Primeiro ponto, discurso direto, você observa aqui, 2 pontos, mais aspas. Discurso indireto, você vai reproduzir esta frase. Luana perguntou. Agora, é importantíssimo nesses tipos de discurso você identificar o tempo verbal. Se no discurso direto é presente, no discurso indireto vai para o passado. Então, como vai o trabalho? Vai aqui, eu já sei que é presente do indicativo. Então, eu preciso do verbo que esteja, nada de futuro, né? Que esteja no passado. Então, se no discurso direto no presente, no discurso indireto estará no passado. Ah, mas qual passado? Precisamente no pretérito perfeito. Lembrem-se disso daqui, ó, pretérito perfeito, correto? Então, pretérito perfeito indica uma ação finalizada no passado. Luana perguntou como vai o trabalho. Luana perguntou como ia o trabalho. Então, aqui eu tenho o quê? Um pretérito perfeito, correto? Pretérito perfeito, alternativa A. Por quê? Se um está no presente, o outro estará no pretérito perfeito. Como vinha o trabalho, descarto. Como fora, pretérito mais que perfeito. Como irá, irá aqui já é futuro, não é isso? E como iria é futuro do pretérito. Então, quando estiver estudando tipos de discurso, importantíssimo você já identificar os tempos verbais, eles que vão determinar qual alternativa está correta. Questão agora contemplando regência nominal. Eu preciso observar se o nome, que seja advérbio, adjetivo, substantivo, exige preposição. E se exige, se foi utilizada a preposição adequada. Então, observe aqui, embebido, será que é com água ou de água? Se é intransmissível, é A ou D, por exemplo. Abordados, se foi na aula, contidos do livro, acho que é no livro, vamos ver já. A gravitação da Terra para no Sol, já descarto. Ou uma ou outra preposição desse jeito aqui. Para no Sol, não. Para o Sol ou no Sol. As duas juntas, de jeito nenhum. Se você tem inspiração em alguma coisa, então isso é regência nominal. Embebido com água. Será que é embebido com mesmo? Então a gente precisa verificar aqui para a gente se lembrar e observar isso daqui. Se é embebido de água em sua testa e nada com. O documento desse estudante é intransmissível. Se é transmissível ou intransmissível, é a alguém ou aos outros. Então, a alternativa B está correta. Todos os poemas abordados, se é abordado em algum lugar. Então, é na aula, estão contidos. Se está contido no e não do. Os astrônomos observam a gravitação da Terra para no Sol. Já disse, uma preposição ou outra. Estamos sem inspiração. Se você não tem inspiração, é para nada e nada de em alguma coisa. Inspiração para. Regência sempre muito complexo. Fique atento. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, a palavra jamais é classificada como um advérbio. Caro concursando, então, primeiro ponto, advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, e vai atribuir uma circunstância ao adjetivo, ao verbo ou ao próprio advérbio, que seja uma circunstância de modo, lugar, tempo, dúvida, tempo, já disse, né? Negação. Então é isso que você tem de observar. Então, vamos voltar aqui. Estou preocupado com Hamlet. Esse menino não se comporta direito. Nem me diga. Ninguém em minha família jamais leu um livro. Jamais leu. Ou seja, nunca leu. E agora? Será que é advérbio de tempo ou negação? Nem apareceu negação, a banca foi muito parceira aqui, porque muita gente confunde. Nunca e jamais é advérbio de.
negação. Nada disso. Anote no seu caderno aí, no seu mapa mental de advérbios. Advérbio nunca e jamais vão estabelecer esses advérbios circunstância de tempo. Modo, você vai fazer a pergunta com como. Ele andava lentamente. Como ele andava? Ele andava de modo lento. Intensidade, muito. Ela é bonita, ela é muito bonita. Dúvida? Talvez. Condição também não, porque eu já sei que jamais expressam a ideia de tempo. Leia as frases abaixo retiradas do quadrinho. Em seguida, assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Esse menino não se comporta direito, nem me diga. Então, quando aparece que não se comporta, nem me diga. Colocação pronominal, Enéas 4Ps, não é isso? Você já sabe o que é Enéas 4Ps? Se lembra do que é Enéas 4Ps? Então, vou falar um pouquinho para vocês agora. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 Ps. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o quê?
Apareceu o quê? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos, esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Agora já compreendeu? Vou marcar aqui o pronome oblíquo átono se e me, não é isso? Então, o uso da próclise está correto somente na primeira fase? Nada disso. Então, aqui, N de Enéas. Palavras negativas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e esse pronome oblíquo átono virá onde? Antes do verbo. Então aqui eu tenho um caso de próclise. Perfeito. Aqui eu tenho um caso de próclise. Pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Então, seria correto utilizar ênclise? Nada disso. É facultativo o emprego de ênclise ou da próclise? Não. Se apareceu Enéas 4 P's, nós temos que obrigatoriamente usarmos a próclise, correto? Ambas as frases estão corretas, visto que nas orações que contêm uma palavra negativa, N de Enéas, antes do verbo emprega-se a próclise. Ambas estão incorretas? Nada disso. Ambas estão corretas, Enéas 4 P's. Então, concursando, encerro por aqui a correção desta prova, lembrando que lá no nosso curso de português da Nosso Rumo tem a correção de toda essa prova e outras provas também aplicadas neste ano. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um abraço do mestre e até breve!